Oi gente, o vídeo de hoje, ele é especial e esse nenê tá aqui, veio me visitar e ficar um pouquinho aqui, né, meu amor? Bom, quem me segue no Instagram sabe que eu sou uma pessoa de muita fé. E eu percebi que vocês tinham um pouco de curiosidade sobre o que eu creio e o que eu acredito. Então eu fiz umas perguntas, quer dizer, vocês fizeram umas perguntas pra mim e eu tô aqui para esclarecer algumas dúvidas. Não sou nenhuma especialista, que teve algumas perguntas que eu até tive que pesquisar pra entender melhor e pra não responder nenhuma besteira pra vocês. Eu tô aqui simplesmente pra falar o que eu acredito. Eu não tô impondo nada pra ninguém e nem dizendo o que vocês devem ou não fazer. Eu vou começar falando a primeira pergunta, que é como é o espiritismo em si. Vou fazer um resumo pra todo mundo conseguir entender. Em primeiro lugar, nós somos cristãos. A gente acredita sim em Deus e em Jesus. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Em segundo lugar, o espiritismo ele tem 5 vertentes. As principais delas são a Umbanda e o Kardecista. Eu sigo a Kardecista, que é chamada de espiritismo alto. A Umbandista é chamada de espiritismo baixo. As principais diferenças delas são: a Umbandista foi originada na África e ela é chamada de espiritismo baixo porque eles prestam culto aos orixás, que seriam os deuses que originaram o planeta. Então, Ogum, a Iemanjá, Ogum é o deus da terra, Iemanjá a deusa do mar. Só que esses deuses, eles precisam de bens materiais para estar conosco. Então, são realizados cultos onde as pessoas usam charutos, vinhos, né? Eu não sei direito como funciona, mas é com base nesses cultos que eles meio que recebem um espírito para fazer o ritual deles, para pedir as energias positivas que eles desejam. Por isso são considerados espíritos inferiores, porque eles precisam desses bens materiais para estarem aqui presentes na nossa vida terrena. Já o espiritismo kardecista não acredita em nenhum tipo de efeitos dessa magia sobre o nosso corpo. Ele fala que os espíritos que se prestam a trabalhar com esse tipo de coisa, que eles são espíritos inferiores, porque os espíritos mais evoluídos não precisam dos bens materiais daqui da Terra. O espiritismo kardecista, ele surgiu por causa de Allan Kardec, que escreveu os livros dos espíritos. Kardec sempre foi muito cético, então ele queria provar tudo com a ciência. Então ele sempre dizia que o espiritismo não é uma religião, e sim o estudo dos espíritos. O legal dessa religião é que ela não nasceu com base em uma crença religiosa. Ela nasceu com base na observação dos fenômenos que estavam acontecendo naquela época, provados pela ciência. Os fenômenos que foram acontecendo, eles foram acontecendo no mundo todo, em diferentes partes do mundo, e naquela época não existia internet, então eu não sabia o que estava acontecendo na Europa, né? Eu não sabia o que estava acontecendo do outro lado do mundo, e em todos os lugares foram acontecendo as mesmas coisas, e eles acabaram provando as mesmas coisas que os espíritos estavam dizendo pra gente. E foi então que surgiu essa filosofia, né? O espiritismo, ele é dividido em ciência, filosofia e religião. Então, é muito interessante. A segunda pergunta é se eu acredito em Budas. E eu descobri que existem vários Budas. Eu acho a religião budista interessantíssima. E ela é bem parecida com o espiritismo nesse lado da paz, de buscar a sua evolução. Ambas acreditam em reencarnação, mas a principal diferença é que o budismo acredita que a gente pode adquirir um karma e reencarnar como um animal. Já o espiritismo, ele acredita que uma vez que você evoluiu, não tem como você regredir. Então, os animais, eles são espíritos abaixo da nossa evolução espiritual, já que eles não falam, né? Eles não têm essa racionalidade. Então, o espiritismo alega que é impossível você regredir e voltar como um animal. Uma vez humano, você já evoluiu suficientemente para estar nesse plano material. A reencarnação, ela é uma forma de evolução. A vida de verdade não é essa que a gente está vivendo, e sim a do plano espiritual. Você vai reencarnar quantas vezes for necessário para a sua evolução completa. Uma vez que você não precise mais reencarnar, você vai passar a ajudar aqueles que ainda precisam. A próxima pergunta, também falando sobre reencarnação. Você acha que pode trazer traumas de outras reencarnações? Com certeza sim. Quando você reencarna, você vem com o objetivo de evoluir. Dependendo do que você fez nas suas vidas passadas, isso vai trazer consequências para essas vidas. Então, o espiritismo fala que quem nasce, por exemplo,
sem uma perna, sem um braço. Tudo foi decidido antes dele reencarnar para ele conseguir evoluir de uma forma mais rápida, por causa de alguma coisa que ele tenha feito na vida passada. É tudo aprendizado, gente. Você pode desenvolver uma doença, você pode ter alguma perda muito grande de um pai, de um filho. Tudo é um aprendizado. Eu li um livro uma vez que chama Violetas na Janela, que foi psicografado por uma autora do espírito da Patrícia. A Patrícia é um espírito de muita luz, enfim. Ela conta que ela conheceu uma mulher, ela nasceu estéril, não podia ter filho. E quando ela morreu, ela descobriu que na vida passada dela, ela foi uma mulher que fez muitos abortos. Então, nessa vida atual, ela não poderia ter filhos. Então, eu acho que tudo tem um motivo. E eu acredito em reencarnação, acredito sim que a gente tá aqui e atualmente você é sempre a sua melhor versão. E você tá aqui pra evoluir cada vez mais. Porque o seu objetivo é não reencarnar de novo, entendeu? E isso me leva à próxima pergunta. Se desde criança eu fui criada no espiritismo, e por que eu escolhi o espiritismo? Sim, desde criança eu fui criada no espiritismo por conta da minha mãe. A gente sempre acreditou em reencarnação e em vidas passadas, mas a gente nunca levou isso tão a sério. A gente passou a frequentar um centro espírita. Me perguntaram também se eu frequento igreja. A gente não frequenta igreja nessa religião, se chama centro espírita. Um lugar onde acontecem palestras, onde você recebe seu passe, que eles falam. Passe é um médium que dá, é uma pessoa preparada. Você senta e recebe seu passe. É uma pessoa que fica assim, ela reza por você. Ela só tem a função de te deixar mais calma, mais tranquila. Quando a gente mudou para Santos, a gente passou a frequentar isso. E o espiritismo ficou mais forte na nossa vida. Mas eu posso dizer que eu nunca tinha sentido Deus em mim, de verdade, assim. Ele nasceu através da poesia. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a sentir. Eu sentia o que eu escrevia e eu conseguia demonstrar isso no papel. Eu comecei a sentir essa necessidade de escrever e escrever e escrever, e o objetivo inicial era escrever um livro. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria escrever um livro, eu passei a escrever todo dia. E eu escrevia e eu fazia poesia. E daí eu percebi que eu precisaria de investimento para escrever um livro, que não é tão simples assim. Eu pesquisei editoras e eu precisaria de patrocínio. E daí eu decidi criar um Instagram. Eu fui fazendo os vídeos e eu fui me apaixonando cada vez mais por poesia. E eu sentia a presença de Deus quando eu escrevia. Comecei a escutar músicas que falavam sobre Ele. Através disso, eu me senti inspirada para desenhar, para pintar, mexer com tinta. E eu comecei a misturar isso com poesia e eu fui sentindo cada vez mais essa presença. Hoje eu não vivo sem Ele. Muitas pessoas falam, nossa, mas como você pode ter certeza que Ele existe? A questão é que nunca foi sobre saber se Ele existe ou não. É sobre como Ele me faz sentir aqui dentro. E se é uma coisa que me faz sentir tão bem, por que eu vou querer ela longe de mim? Não preciso saber se Ele existe ou não. Isso me leva à próxima pergunta. O que eu penso sobre as pessoas que não acreditam em Deus? É muito polêmico falar disso, porque cada um sabe do que acredita. Mas é a partir do momento que você não acredita em nada, que você morreu e acabou. A partir desse momento, você é uma pessoa que não tem consequências. Porque se você não acredita em nada, não vai importar o que você faça, já que eu vou morrer e vai acabar. Então, eu acho que depende muito do caráter da pessoa que não acredita. Fizeram mais 2 perguntas falando de Jesus. Quem é Jesus pra mim? E o que você acha do amor de Jesus a ponto de morrer na cruz? Eu tava lendo um livro que chama De Volta à Cabana. Tem um filme que chama A Cabana, né? Um livro também. E De Volta à Cabana, ele é uma explicação da cabana. E ele me falou uma coisa muito interessante sobre Jesus. Quando Jesus veio na Terra, ele falava de Deus com tamanha intimidade, com tamanho amor, e ninguém nunca tinha ouvido uma pessoa falar de Deus assim. Deus era uma coisa muito além, muito acima de nós, um cara muito poderoso. E quando chegou Jesus falando com tanta intimidade, as pessoas não entendiam, né? Porque quem é você para falar com tamanha intimidade dele? Quem é você para se chamar de filho de Deus? Então eu acho que Jesus veio com essa missão de mostrar que Deus vive na gente. Ele mostrou que a gente pode
sentir esse amor igual ele. Então, eu acho que a missão dele aqui foi cumprida, foi fundamental. A próxima pergunta: se eu já tive alguma experiência incomum com esse mundo espiritual. Defina incomum. O que pode ser incomum pra você, não pode ser pra mim, né? Eu nunca tive uma experiência drástica assim, mas eu sempre acreditei muito em energia, né? Se eu chego num lugar que tem uma energia carregada, eu sinto pessoas mesmo que sugam a sua energia, então eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nas influências dos espíritos. Já te falaram que 70% dos seus pensamentos não são seus? São de influências daqui. Sabe quando você tem uma intuição? Influência. Quando você tem uma ideia do nada? Influência. Influência dos espíritos que rondam você. A última pergunta: no que eu creio? Gente, eu creio nessa filosofia toda do espiritismo. Acredito muito nisso. Não me acho mais evoluída que vocês. Não condeno nenhuma outra religião. Porque todas as religiões falam de amor. Se a sua religião te faz ser uma pessoa melhor, tá lindo. Isso aqui é o que eu acredito, é o meu universo. E é o que deu certo pra mim. Acho que é fundamental pra sua mente, pro seu corpo e pro seu bem-estar você acreditar em alguma coisa. É reconfortante, acalma. Depois que você sente, você nunca mais quer deixar ir embora. Eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, então é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, eu gravo um outro vídeo, quem sabe? Ou sobre outro assunto, também posso gravar um outro vídeo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.